Tudo bem com vocês? Boa Bom, noite, tudo bem? tudo bem. Tudo Deixa eu bem. ver quem me respondeu aqui. Tô- Sofia, É, tudo bem, querida? tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. O tema da disciplina de hoje é metodologia da pesquisa em psicanálise. Você consegue me ver bem? Consigo, Pronto, consigo. perfeito. Então vamos lá. Esse é o tema, metodologia da pesquisa em psicanálise. Já ouviu falar sobre esse tema? Sim, já, Já, né? já. É um tema complexo para você ou é tranquilo? É tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Uhum. Bom, já me apresentei na última aula que tivemos, mas deixe-me falar um pouquinho. Sou mestre e doutora em psicanálise, sou pedagoga, letróloga, tenho algumas especializações, né? E atuo ministrando aulas de psicanálise, curso também diretamente ligado à psicanálise. E o meu dia a dia é com crianças, né? Então a gente não deixa de exercer a psicanálise ali no ambiente também escolar, não é isso? Vamos lá, vamos começar. Todos nós lembramos das palavras de Freud. A psicanálise, simultaneamente, é um procedimento para a investigação de processos mentais inconscientes. Gravem essa palavra inconsciente, porque a gente vai falar muito dela aqui nessa aula, porque ela é fundamental para a pesquisa, né, para qualquer processo ali de investigação, que é o que nós fazemos, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais. Bom, então a psicanálise, simultaneamente, é um procedimento para investigação de processos mentais inconscientes, ou seja, inacessíveis a outras formas de pesquisa. Dois, um procedimento terapêutico, um conjunto de conhecimento em contínua expansão e reformulação sobre seu objeto. Então, é importante a gente lembrar, já de início, dessas três falas de Freud, né, que é super importante, que é um procedimento para a investigação dos processos mentais inconscientes, né, que são ali inacessíveis de outras formas, que é um procedimento terapêutico e é um conjunto de conhecimentos em contínua expansão e reformulação sobre o seu objeto. Isso é o que fazemos ali na prática, né, analítica, no divã, não é isso? Bom, e na psicanálise de Freud, a mente é dividida em três instâncias: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente, todos sabem que é aquilo, né, que a gente está ali vivendo e pensando ali naquele momento. É aquilo, é a parte da mente que está ciente ali, né? Dos pensamentos, da percepção do nosso entorno. Isso é o nosso consciente, aquilo que nós não estamos afastados, né, dela. O pré-consciente contém informações que podem ser facilmente trazidas à consciência. Ou seja, hoje pela manhã eu tomei café com tal coisa. Ontem eu vesti tal roupa. Então, facilmente você consegue trazer a memória. Por mais que você não fique pensando naquilo, facilmente você consegue trazer à baila. Você consegue, né, falar ali o que você fez, o que você comeu, o que você pensou, o que você falou ontem, por exemplo, em uma determinada situação. Então, isso é quando a gente se refere ao pré-consciente. Já o inconsciente, ele abriga ali conteúdos reprimidos. Olha só, o inconsciente abriga conteúdos reprimidos. Todos sabemos disso, né? Afinal, somos psicanalistas, não é isso? Então, o inconsciente abriga conteúdos reprimidos, impulsos e desejos que influenciam ali o comportamento de forma não consciente. Então, muitas pessoas, elas procuram a terapia, procuram ali o psicanalista para tratar de atitudes, de situações da vida, de dilemas, desafios que acontecem, e às vezes elas não sabem por que acontecem, elas
passa por determinada situação, vamos dar um exemplo aí, uma pessoa em uma relação, um relacionamento amoroso. Por que, que ela atrai sempre aquele mesmo perfil, padrão de, de pessoa? Ela não sabe por quê, mas ali no processo de investigação do inconsciente, talvez a gente consiga descobrir, né? Então, o inconsciente é aquilo que impulsiona a pessoa, né, a ter comportamentos, atitudes, ações e reações que muitas vezes ela não sabe, né, de onde vem e a raiz está ali no inconsciente, né? Então ela não consegue trazer à tona o porquê que ela age daquela forma, ela não tem explicação, é uma incógnita, né? Então isso é o inconsciente. O consciente é o que nós estamos ali vivendo a todo momento. Eu estou consciente aqui que eu estou com um caderninho aqui na mão, que eu estou com uma caneta, eu estou muito consciente que eu tenho uma garrafinha d'água aqui, bem próximo de mim. O pré-consciente é ontem eu usei uma blusa rosa, né? Ontem eu calcei tal sapato, semana passada eu fui visitar fulano, né? Isso é o pré-consciente, trazemos à baila muito facilmente. Já o inconsciente, nem tanto, né? E por que vocês devem falar, poxa, mas esse tema, esse conteúdo, esse tópico eu já sei, eu já tiro de letra, sou psicanalista, mas só que nós estamos fazendo um mestrado, né? E dito isso, o mestrado é um momento de aprofundamento mesmo, é o momento em que você vai ali desenvolver um domínio para que você possa gerar, né, novos psicanalistas, né, para que você obtenha não só o título, mas que você possa ser um profissional totalmente apropriado de determinados temas, que muitas vezes a gente não se aprofundou tanto ali no processo de formação, não é isso? Então é por isso que a gente vai e vem, volta, vai e volta. A gente vai e ao mesmo tempo retoma muitas vezes muitos conceitos e conteúdos importantes da psicanálise, porque a psicanálise é uma teoria, né, que ela tem muitos conceitos, como é que eu posso falar? Muitos conceitos mesmo, muitos tópicos, muitos temas que a gente precisa ter o domínio para que a gente possa ali poder ensinar e formar novos psicanalistas e até mesmo para que a gente possa, até mesmo para que possa nos orientar ali no processo de manejo clínico, tá certo? Aqui eu fiz um resumão, né? O consciente são pensamentos e percepções presentes. O pré-consciente são memórias e conhecimentos acessíveis. Já o inconsciente são impulsos, desejos, conteúdos reprimidos, né? Às vezes a pessoa ela tem inveja de uma outra e não sabe o porquê, né? Então, muitas respostas, gente, para muitos dilemas, se não quase todos, estão ali no nosso inconsciente. Bom, a metodologia da psicanálise, no fundo, é um método de investigação, né? Como assim, professora de investigação? Eu não sou investigadora. Quem disse? Somos sim, né? É um método de investigação da mente humana e de seus processos. Todos os processos, vocês serão mestres em processos psicológicos, minha gente. Entende? Olha a nossa importância aí, né? A importância da gente estar ali com apropriados e apropriadas dos temas, dos tópicos, dos fundamentos, né, da psicanálise. Então, a metodologia da psicanálise, no fundo, ela é um método de investigação da mente humana e dos seus processos que vai muito além das suas relações biológicas e fisiológicas, né? Às vezes o meio ali não explica determinados comportamentos. Porque, por exemplo, um filho que foi criado por uma mãe, um pai presente, por exemplo, que tem tudo do bom e do melhor, não passa, né, por nenhuma situação assim, necessidade de querer uma coisa e não ter, porque os pais estão sempre ali próximos. Por que que o ser humano desse tende para o caminho dito, né, errado, lido socialmente como errado, né? Então, assim, como, por exemplo, vamos dizer, num caso de roubo, às vezes a criança, a pessoa teve tudo ali, né? Não só financeiramente falando, materialmente falando, mas no sentido do afeto também. Nada lhe faltou,
desde a infância? E por que que ela decide ir por um caminho não agradável, né? Então, a psicanálise ela está aí para explicar muitas coisas, as relações biológicas e fisiológicas, né? Coisas que às vezes a olho nu a pessoa não entende. Uma pessoa, por exemplo, que não tem a clareza que nós psicanalistas temos, ela não vai conseguir entender. Não vai, a conta não vai, né, fechar na cabeça dela. Então, assim, ela se baseia na premissa de que o sujeito é dividido como inconsciente, exercendo um papel central na determinação da consciência e do pré-consciente. Então, como eu falei, nós, mestres, né, nós temos a ciência que o inconsciente é que guia a vida das pessoas. Não é isso? Muitas das nossas decisões, elas são tomadas a partir disso, né? Por que é que eu estou entrando nesses temas? Para que a gente possa criar um caminho até entender o que é, de fato, a pesquisa em psicanálise, né? Principais componentes da metodologia psicanalítica. A gente não vai muito longe. Ao mesmo tempo que a gente vai se apropriar dos conceitos basilares da psicanálise, porque é justamente isso que nos concede, né, a pesquisa. Então, vamos lá. Principais componentes da metodologia psicanalítica. A psicanálise, ela faz parte, a psicanálise parte da observação das manifestações psíquicas, como sonhos, lapsos de linguagem, etc., para identificar padrões e significados. Então, ali no nosso processo de divã, o primeiro ponto é o que, gente? É a observação, né? Então, a gente vai observar todas as manifestações ali. Enquanto a pessoa fala livremente, livre de julgamentos, você vai observar como é que a pessoa age diante de tal situação, como é que ela reage, né? Como é que foi o sonho dela, né? Como é que qual é a percepção dela diante daquele sonho? E os lapsos de linguagem, as praxes, né? Também, enfim, etc. Para identificar os padrões, o nosso método é identificar esses padrões. Por isso que eu falei que nós somos investigadores, né? E a investigação, gente, a pesquisa do inconsciente é conduzida através de técnicas, como a associação livre e a interpretação, buscando desvendar as origens e os conflitos que influenciam o sujeito. E é aí que a gente chega à conclusão: tal pessoa age assim por determinado ocorrido, acontecimento, porque ela já tem um padrão. Por isso que sempre acontece com ela, às vezes muda somente os personagens, mas os ciclos se repetem, né? Os ciclos se repetem. Hoje ela tá com um namorado tal e aconteceu tal coisa. Amanhã ela tá com outro namorado, mas aconteceu uma coisa mais ou menos parecida, né? Então, daí a gente consegue entender padrões, compreender comportamentos. A interpretação, minha gente, precisamos ser perspicazes, né? A gente precisa ter esse senso ali muito aguçado, né? A interpretação. A psicanálise, ela interpreta os materiais apresentados pelo paciente. Quem traz as coisas, as questões, os dilemas, os desafios, são os pacientes. É isso? Buscando identificar os significados inconscientes que estão por trás de seus comportamentos e sintomas. Associação livre. O paciente é convidado a falar livremente sobre o que lhe vem à cabeça, sem censura, permitindo que os conteúdos inconscientes emerjam, fluam de forma muito tranquila. Na minha última aula, eu falei um pouco sobre isso, né? Que às vezes o psicanalista ele já vai para a sessão
sugerindo coisas. É lógico que uma sessão é a continuidade, né, de outra. É um processo terapêutico. Então, volta e meia, a gente vai voltar em alguns temas citados, né, pelos pacientes. Mas o que eu quis dizer é que nós não temos a função, nós não temos o direito de chegar para uma sessão terapêutica ali no momento de divã e já trazer as cartas para o paciente, né? Falar que hoje nós vamos tratar sobre tal coisa. Não, a função da psicanálise não é essa. Em contrapartida, eu disse também que nós não podemos, simplesmente porque a psicanálise é a cura pela fala, porque a gente é orientado a deixar com que o paciente ele fale livremente, sem censura. Isso não quer dizer que a gente não vá falar nada. Porque muitas críticas, né, de algumas pessoas que eu recebo é, poxa, eu fiz sessão, eu fiz. Ah, é aquele método que eu fico sentado e a pessoa só fica me ouvindo? Não é isso. Não é você ficar calado lá e deixar só o paciente falar. Você vai ter o momento certo de fazer as pontuações certas. Tá bom? É preciso a gente ter esse equilíbrio, essa dosagem. Senão o paciente ele vai achar muito chato aquilo e vai sair até falando mal de você. Sinto dizer. Essa é a verdade, né? Então não é que a gente vai ser omisso ou simplesmente ficar calado ali só ouvindo as demandas dos pacientes. Não se trata disso, né? A gente tem que falar no momento certo, na hora certa, mas não trazer as cartas prontas. O processo de psicanálise não se dá a partir disso. Bom? Atenção flutuante. O analista presta atenção a todos os aspectos do processo analítico, inclusive, gente, a linguagem não verbal. Sabia disso? O corpo fala e não mente, muitas das vezes. Tá bom? Então, observe o olhar da pessoa. Como é que é o olhar dela? É um olhar firme quando fala de determinado assunto? Ela boceja, né? Com determinado assunto, demonstrando ali um cansaço, não quero falar sobre isso, já cansei, sabe? Já abri mão. Ela simplesmente fica piscando muito, muito rápido, se demonstra um nervosismo, né? Ali, né? Uma ansiedade e tal. O corpo fala muito, isso mesmo, o corpo fala muito. As mãos, as pernas, e aquele tal de balança-pé, e cabelo para um lado, cabelo para o outro o tempo todo. O corpo fala muito. Então, observe, é nossa função observar a atenção flutuante. O analista presta atenção a todos os aspectos do processo analítico, sem priorizar uma área específica. Não tem isso de priorizar. Ah, Pro, e se o meu paciente. Eu não sou sexóloga, não, Pro. Mas se o meu paciente chegar com a demanda de vida sexual, você vai recusar? Você não vai atender? Você não vai priorizar essa área? Pode pensar. Transferência, minha gente. O que seria a transferência? Acontece muito. É muito comum. Sabe por que é muito comum? Porque no divã a pessoa desaba. Geralmente, né? A pessoa desaba. E a pessoa te vê como um confidente. Acontece tudo ali na semana dela. E ela às vezes não contou para ninguém, nem para o marido, nem para a esposa, nem para o filho, nem para a mãe, nem para melhor amigo, para ninguém. E ela tem você. Ela tem você. Então a sua palavra é tudo para ela. Então, assim, a transferência, a relação entre paciente e analista é um elemento fundamental da psicanálise, sendo a transferência o processo de retribuir sentimentos e emoções de outras relações à figura do analista. E essa transferência pode ser positiva, como também pode ser o quê, gente? Negativa, né? Ela transfere sentimentos e emoções. Só existe sentimento bom? Só existe emoções boas? Não. A gente tem que estar bem preparado para tudo, né? É como se realmente a gente saísse ali para a guerra. Pode acontecer de tudo no divã. De tudo. E como é que a gente vai agir, reagir, né? Isso é que faz toda a diferença.
Análise de sonhos. Observem bem que eu estou trazendo bastante conceitos aí fundamentais da psicanálise, que talvez vocês já saibam, mas eu deixo aqui a importância da gente se aprofundar, né? Não aceito menos que isso de vocês, mestres. Análise de sonhos. Os sonhos são vistos como manifestações do inconsciente. Sonhos também, gente, são o quê? Restos noturnos, né? Restos diurnos, né? Restos daquilo que ocorreu no dia da pessoa, mas também sonhos, né? São manifestações do inconsciente. Com a interpretação dos sonhos sendo uma importante ferramenta para a psicanálise, com certeza é. E eu digo mais, o paciente traz o sonho e traz a resposta, geralmente. Em algum momento ele vai trazer essa resposta. Pode não ser no mesmo dia, ali na mesma sessão, mas ele vai trazer a resposta. Interpretação de manifestações inconscientes. Olha só. A psicanálise busca identificar o significado de comportamentos, sentimentos, pensamentos e sonhos que não são conscientes. Isso aí eu já deixei claro, né? Agora vamos adentrar aqui. A psicanálise como um método de pesquisa. Como é que a gente pode transformar a psicanálise num método de pesquisa? Como é que seria isso, Pro? A psicanálise, gente, ela não é apenas um método terapêutico, tá? Mas ela também é um método de pesquisa. E a gente vai ver como se dá isso, tá? Mas também é um método de pesquisa que busca compreender a mente humana e os seus processos. O que foi que eu falei no início da aula? Que nós nos tornaremos especialistas em processos psíquicos, em processos psicológicos. Então, a psicanálise, ela não é apenas um método. Faça isso, faça isso, faça isso, que é a terapia. Não é apenas isso. Mas é um método de pesquisa, sim, que busca compreender a mente humana e os seus processos, especialmente os inconscientes, né? A formação do psicanalista enfatiza a sua função de investigador, com a escuta do sujeito e a capacidade de interpretar os seus processos psíquicos. Se a pessoa soubesse que, por exemplo, ela está repetindo padrões, você acha que ela iria te procurar para o processo de análise? Não. Se ela te procurou é porque ela tem uma queixa, né? E só existe motivo para se ter processos terapêuticos. Quando se existe queixa, não tem porquê, né? Mas se ela te procurou é porque ela quer entender por que ela está agindo daquela forma. Às vezes ela não sabe, né? Então, assim, quem é que vai investigar se é uma repetição de padrão, se é algo que vem ali da infância, se é porque aconteceu determinada coisa, que é por isso que ela age assim? É você, é o psicanalista, que vai identificar tudo isso aí. Como? Com embasamento nos temas, nos tópicos, nos ensinamentos que Freud, Lacan e outros percussores aí da psicanálise deixaram para a gente. Né? Então, a psicanálise ela não é apenas um método terapêutico, mas também um método de pesquisa que busca compreender a mente humana e os seus processos, especialmente os inconscientes. A formação do psicanalista enfatiza sua função de investigador com a escuta do sujeito e a capacidade de interpretar os seus processos psíquicos. Tá ficando claro, pessoal? Acho que tá claro, né? Bom, a importância da psicanálise. A psicanálise, ela oferece uma perspectiva única sobre a mente humana. Única, Débora, única. Sabe por que é única? Porque nós somos a ciência que trabalhamos sem um objeto concreto. É ou não é verdade? Qual é o nosso objeto de estudo, de pesquisa, de investigação? Quem sabe me dizer aí? Pode comentar no chat, pode liberar o microfone também, gente. Vamos fazer uma aula interativa que fica legal, né? Por que a psicanálise
ela é uma ciência, ouso dizer, que ela se difere das outras. Qual é o nosso método, gente, de pesquisa? Nosso material, melhor dizendo, de pesquisa. A fala, né? E a fala é um objeto concreto? O que é que vocês acham? É um objeto concreto? Concreto é aquilo que é palpável. Que eu pego, estou pegando uma caneta. A fala, você consegue pegar a fala? Não consegue. Ah, mas eu anotei tudo que ela estava falando com vírgula e ponto. Mas se você for transcrever isso, será que é tão fidedigno assim? Será tão fidedigno? Então, assim, a psicanálise se difere sim de outras ciências, de outras metodologias, digamos assim, né? Nosso material de estudo é a fala, e a fala não é um objeto concreto, né? É, muito bem, Sofia, exatamente. Então, a psicanálise, ela oferece uma perspectiva única sobre a mente humana, reconhecendo a importância do inconsciente e dos processos mentais que influenciam a vida do indivíduo. Ela tem sido utilizada em diversas áreas, desde a clínica até a pesquisa e cultura, contribuindo para a compreensão da experiência humana. Eu, por exemplo, tenho levado a psicanálise bastante para o ambiente escolar. Então, assim, ela tem sido utilizada em diversas áreas, né? E Freud se aproximou bastante aí da pedagogia, né? Vocês sabem como? Vocês lembram como? Como é que Freud se aproximou? É lógico que eu vou puxar a sardinha para minha área, né? Da pedagogia, eu vou falar. Freud, ele escreveu, ele conseguiu colocar em passo a passo, melhor dizendo, ele desenvolveu, né, ali os processos psicossexuais infantis, né? Então, pesquisem mais depois, vou deixar essa dica sobre desenvolvimento psicossexual infantil. Principalmente você, né, que tem desejo de trabalhar ali direta ou indiretamente com crianças, é importante você dominar isso. Então, assim, ela tem sido utilizada em diversas áreas. Muito bem, verdade. Ela tem sido utilizada em diversas áreas, desde a clínica até a pesquisa e cultura, contribuindo para a compreensão da experiência humana. E então, qual seria o método científico da psicanálise? Eis a questão. Qual seria esse método? Qual o método pró-científico? Falando assim, né? De forma culta, de forma acadêmica, digamos assim. Em psicanálise, o processo de escuta é fundamentado na capacidade de investigação dos processos psíquicos inconscientes. Na base da formação do psicanalista está a sua condição de investigador, enfatizando-se assim o papel decisivo de escuta do sujeito de inconsciente. Lembra que eu falei que a psicanálise ela não é uma reprocessamento, verdade? Ela não é uma ciência que tem como objeto de estudo um material concreto, e sim um material subjetivo, a escuta, entendeu? Exatamente, Sofia, investigador, né? Nós somos investigadores, eu trouxe isso logo no comecinho da nossa aula. Objeto de estudo. Como objeto de estudo da psicanálise, a própria complexidade do sujeito de inconsciente convoca ao sistemático exercício de investigativo em psicanálise. Né? Toda pesquisa a gente sabe que é um processo aí de investigação, né? Por isso que eu estou trazendo bastante que nós somos investigadores, porque para a gente sistematizar isso, para a gente fazer a pesquisa,
né? A gente primeiro tem que investigar, não tem como você desvincular a pesquisa do processo ali de análise, de investigação, que se dá no divã, né? Uma coisa ela está intimamente ligada à outra. Como objeto de estudo da psicanálise, a própria complexidade do sujeito, o sujeito o analisando, certo? De inconsciente, convoca ao sistemático exercício investigativo em psicanálise. É por isso que a gente tem que dominar todos os tópicos que Freud falou, né? E todos os tópicos que eu trouxe aí no slide acima, né? Interpretação de sonhos, enfim, todos os que eu trouxe aí. Então, é um exercício investigativo em psicanálise. Nas etapas próprias ao processo, tá vendo? Nas etapas próprias. Então, quando você tá ali no divã, você vai observar o quê? O desejo da pessoa, os sonhos, os lapsos, né? Então, nas próprias etapas ali, no próprio processo de construção e de interpretação dos fatos clínicos como apresentados, é possível observar e constatar que alinham-se na investigação os elementos essenciais de um processo analítico. Eu falei, não tem como a gente desvincular. Não tem como a gente desvincular o processo terapêutico da pesquisa. Você está ali o tempo todo investigando o que é que ocorre com Ana, o que é que acontece com João. Você está ali o tempo todo interpretando os sonhos, né? As falas, os padrões. Então, no próprio processo se dá pesquisa. Essa é a verdade, né? Então, assim, nas etapas próprias do processo, né, de construção e interpretação dos fatos clínicos como apresentados, é possível observar e constatar que aliam-se na investigação os elementos essenciais de um processo analítico. E quais são esses processos? Quais são esses elementos? A escuta, a abstinência, a transferência e a interpretação. Tudo isso aí está aliado. Tem como você fazer uma pesquisa em psicanálise sem ter escuta? Não existe psicanálise sem escuta. Na verdade, tem como você fazer uma pesquisa sem entender se há ou não há transferência? Tem como você fazer uma pesquisa em psicanálise sem interpretar as coisas, os fatos? Sem interpretar a fala da pessoa? Não tem como, gente. Então está tudo intrinsecamente ligado. Eu lancei uma pergunta aqui no final. Vocês acham a psicanálise complexa? Vocês acham? É complexa, mas eu amo. É, minha gente. Pois é. A relevância da psicanálise. Relevância e a pertinência de investigações com o método psicanalítico relacionam-se à vitalidade da escuta e da criatividade e inovação presentes e viabilizada nas pesquisas psicanalíticas. Olha isso, gente. A relevância e a pertinência de investigações com o método psicanalítico relacionam-se à vitalidade da escuta e da criatividade e inovação presentes e viabilizada nas pesquisas psicanalíticas. Ou seja, através dessas pesquisas, a gente pode trazer material novo também para a psicanálise, sabia disso? E quem sabe aí criar até um novo, né? Um tema, um novo método de abordagem ali dentro da psicanálise, né? Enfim. Ao mesmo tempo em que estimula fortemente a investigação em psicanálise como relevante forma de seguir trabalhando e ampliando o legado freudiano, né? Olha só, é por meio da pesquisa que a gente vai realmente ampliar o legado freudiano. O dever do psicanalista. Deve o psicanalista, no exercício de seu ofício, olha só, manter-se crítico, sempre crítico,
quanto às condições de seu fazer. Tá bacana essa abordagem, tá bacana tudo, desde o tempo da sessão, o horário da sessão, a, vamos supor, a análise ali que você está fazendo. Sempre crítico, sempre se questionando. Né? A incógnita, a interrogação está intrínseca também ali com a psicanálise. Né? Então, deve o psicanalista, no exercício do seu ofício, manter-se crítico quanto às condições do seu fazer, possibilitando, através da problematização de seus questionamentos e da condição de compartilhar seus achados, sistematizar suas investigações, fazendo assim avançar a psicanálise como teoria, como método e técnica, sustentados na ética do desejo. Tá certo? Então, é o nosso legado mesmo, né, gente? É o nosso exercício, né? É importante a gente sistematizar os nossos casos clínicos, né? Enfim, eu não sei, de repente eu estou falando aqui com pessoas que vão abrir institutos, vão abrir, né? A gente não sabe, a gente sabe o hoje ou amanhã, né? A gente só confia em Deus, no universo, enfim, seja lá em quem for, né, que você acredite. Então, nossa função mesmo, é o nosso legado, a gente sistematizar os nossos casos, né? E tentar contribuir sempre assim com o legado mesmo da psicanálise, né? É honroso da nossa parte isso. Sobre o legado. Sabe-se que a história e o valor do legado psicanalítico não permitem equivaler a psicanálise a uma prática dogmática e completa. A psicanálise ela nunca vai ser complexa ou completa, né? Freud já afirmava que a psicanálise não era como a filosofia, que parte de conceitos básicos bem definidos e procura apreender todo o universo com o auxílio deles. Olha só, gente, a audácia de Freud. Por isso que eu sou fã dele. Ele disse isso, ele trouxe para a gente. A psicanálise ela não é como a filosofia, ela é incompleta mesmo. Ela é para a gente problematizar mesmo, é para a gente questionar, é para a gente contribuir, né? Então, ela é uma filosofia que parte de conceitos básicos definidos ali, né? E procura apreender todo o universo com auxílio, né, deles. Psicanálise incompleta. Ao contrário, para ser o fundador, a psicanálise é sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou modificar suas teorias. Por isso que eu sou apaixonada na psicanálise. Ela é uma ciência, né, mutável. Até porque não teve tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Até porque não teve tempo de explorar tudo. E os tempos mudaram. Exatamente. Como é que eu volto aqui? Ai, eu voltei. Psicanálise incompleta. Ao contrário, para ser o fundador da psicanálise, é sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou modificar suas teorias. Não há incongruência, não mais que no caso da física ou da química. Se a seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios, ela deixa a definição, mas precisa deles aos resultados do trabalho duro. Essa frase é um pouco complexa, né? Iremos dialogar mais sobre essa citação a seguir, tá bom? Para a gente poder entender, porque só parando mesmo, raciocinando, a gente consegue entender essa fala de Freud. Sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou modificar suas teorias. Não há incongruência, né? Não mais que no caso da física ou da química. Se aos seus conceitos mais gerais falta clareza, ele está falando aqui da física e da química. Se aos seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios, ela deixa a definição mais precisa deles aos resultados do trabalho futuro. Vocês conseguiram entender? Não tem tanta clareza assim. E ela deixa em responsabilidade, sob encargo dos que virão, os resultados.
né? Bom, produção de conhecimento. Portanto, entende-se que para a psicanálise a condição de interrogante faz parte da sustentação da sua vigência. Assim, pense em psicanálise, pense na incógnita, pronto. Vocês entenderam tudo. Portanto, entende-se que para a psicanálise a condição de interrogante faz parte da sustentação de sua vigência. Assim, ai, deu uma cãibra aqui no pé. Assim, afirma-se que práticas de pesquisa com o método psicanalítico alinham-se legitimamente nesta intenção de manter em aberto o conhecimento teórico e clínico. Nem todas as respostas a gente vai ter, tá bom, gente? Às vezes é importante a gente dizer que estou gostando da sua interação, Sofia. No finalzinho também eu gostaria muito de interagir com vocês. É importante dizer que a gente não vai ter solução para tudo, tá? A gente aponta, né, os caminhos ali no processo, a gente tá ali não só para ficar calados, não só para receber a demanda do paciente pronto. É lógico que em muitos casos o paciente mesmo vai trazer a resposta, em outros vai ficar em aberto e a gente não tem que se sentir frustrado por isso, porque não é nossa obrigação dar conta de todas as demandas, das demandas dos pacientes nesse sentido de trazer mesmo ali a resposta pronta, não é a nossa função, tá? É importante que o paciente, que o analisando, ele ali cria a sua autoconsciência e ali vá tomando o rumo, né, os caminhos ali, criando os seus percursos, tá certo? É importante a gente deixar isso muito claro. Então, assim, afirma-se que práticas de pesquisa com o método psicanalítico alinham-se legitimamente nesta intenção de manter em aberto o conhecimento teórico e clínico. A prática da pesquisa pode e deve fomentar a produção de conhecimento em psicanálise, sem afastar-se do valor anunciado no reconhecimento e a assunção da necessidade de seguir trabalhando em e pela psicanálise, para que seu devir possa ser coerente com seu nascimento inovador. Reconhecimento da natureza provisória. A citação de Freud. Não há incongruência, não mais que no caso da física ou da química, se os seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios, ela deixa a definição mais precisa deles aos resultados do trabalho futuro. Ou seja, ele quer dizer que é um reconhecimento da natureza provisória e evolução da psicanálise, né? A psicanálise, como outras áreas científicas, não busca atingir um conhecimento final e definitivo, gente, mas sim um conhecimento que se refina e aprofunda com o tempo e pesquisa. Conseguiram entender? Eu fiz questão de trazer esse material para vocês bem, como é que eu posso falar? No popularzão, assim, bem mastigado mesmo, sabe? Até essa frase de Freud, eu fiz questão de trazer o significado para que ficasse bem tranquila a aula, sabe? Por mais que seja um tema, né, assim, profundo, como todos os temas, né, da psicanálise, eu gosto sempre de deixar assim a aula mais leve, mais tranquila e sucinta, de fácil compreensão, sabe? Então, ele quis dizer que, assim, como todas as outras áreas científicas, que elas não têm ali, né, uma conclusão, digamos assim, a função de nós pesquisadores é refinar o conteúdo ali da psicanálise. Refinar mesmo a partir de pesquisas, né, e com o próprio tempo. Porque, como a Sofia falou, né, não houve nem tempo de Freud explorar, né, toda ali a psicanálise, né, bem como seus percussores. Né? E agora, esse legado é nosso, né, gente? De continuar contribuindo com a psicanálise. A preocupação da psicanálise. Em outras áreas, em outras palavras, a psicanálise não se preocupa com a falta de clareza ou precisão de seus conceitos iniciais,
assim como a física e a química também não o faziam em seus estágios iniciais. O que importa é que, ao longo do tempo, a pesquisa e a aplicação prática vão permitindo a definição mais precisa e aprofundada dos conceitos e postulados da psicanálise, tornando-a uma ferramenta cada vez mais útil para a compreensão da mente humana, né? Eu falei no início da nossa aula que não tem como a gente dissociar, né, a pesquisa da prática clínica. E, e esse refinamento da psicanálise, ele vai se dar a partir do que ocorre ali no divã, das trocas, por exemplo, entre psicanalistas. Não sei se vocês já ouviram falar de Jung. Ele é o criador da psicanálise, da psicologia analítica. E Freud e Jung, um em cada, né, cada um no seu campo, no seu país, né? Eles trocavam figurinhas, né? Eles escreviam cartas, trocavam cartas. Então, por um momento ali, por alguns anos, eles trocaram ali figurinhas por longos 14 anos, mais ou menos. E por um período eles concordaram, chegou um momento que um já não concordava ali com a ideia do outro, e um refutava o outro. Mas a partir disso veio muitas construções, né? E eu cito isso porque é importante a gente trocar com outros psicanalistas. Eu vou falar um pouquinho também mais à frente sobre o tripé psicanalítico, o quanto ele é importante, né? O fator supervisão. Então, assim, é muito bacana a gente trocar com colegas, né? Com psicanalistas, ainda que o nosso mestrado ele seja um mestrado online, ainda que a gente se encontre apenas em alguns momentos, é importante a gente trocar figurinhas com colegas nossos, porque a partir disso se dará o fortalecimento da própria psicanálise, né? O avanço, né? As trocas, elas são fundamentais, tá bom? A psicanálise, ela não se preocupa com a falta de clareza, né? E precisão dos seus conceitos iniciais. Bom, e o que importa ao longo do tempo a pesquisa e a aplicação da prática vão permitindo uma definição mais precisa e aprofundada, né? Isso da psicanálise para que ela se torne mesmo cada dia mais efetiva na vida, né, dos seus analisandos. E isso é sobre o nosso legado também, sabe? Construção contínua. A ideia que a psicanálise, de que a psicanálise, como outras áreas científicas, é um processo evolutivo e não uma teoria fechada e imutável, né? Era por isso que Freud ele relutava, né, um pouco para que a psicanálise ela fosse submetida a, como é que eu posso falar? Se fosse hoje, eu diria a certas faculdades, porque para que não fosse corrompida mesmo, né? Assim, a essência da psicanálise, né? Então, a ideia de que a psicanálise, como outras áreas científicas, é um processo evolutivo e não uma teoria fechada e imutável, é central para a compreensão da obra de Freud e, posteriormente, da psicanálise em si, né? A psicanálise ela se mantém viva e relevante ao recolher, ao reconhecer que o conhecimento psicológico, psicanalítico é uma construção contínua, sujeita a alterações e aprimoramentos, ao refinamento mesmo, né? Na obra de Freud, nós encontramos a primeira formalização da pesquisa psicanalítica, né? As 5 psicanálises que Freud apresentou, os 5 casos clínicos que relatou em suas obras completas, pode-se entender como sendo a transmissão da pesquisa, isto é, a transmissão daquilo que é psicanálise, né? Ele relatou, gente, 5 casos. Eu trouxe só um trechinho de cada um deles, mas depois vamos tentar ler um pouquinho, né, sobre cada caso, pesquisar um pouco mais.
Tá certo? Os 5 casos clínicos de Freud, também conhecidos como os casos paradigmáticos, melhor dizendo, da psicanálise, são Dora, o Homem dos Ratos, os Pequenos Rãs, o Homem dos Lobos, né? Entre estes casos publicados em diferentes obras de Freud, são considerados importantes na história da psicanálise, por demonstrarem a aplicação de seus conceitos e métodos de tratamento. Então, a partir da leitura, né, do entendimento desses casos, a gente consegue entender alguns conceitos e métodos de tratamento. Os casos clínicos em detalhe. Dora. O caso de Dora é um dos mais conhecidos e discutidos em psicanálise, abordando a história de uma jovem que procurava tratamento para sintomas de depressão e ansiedade, né? Alguém aí fez um artigo sobre ansiedade, não foi? Freud utilizou este caso para explorar a dinâmica inconsciente e a influência dos conflitos familiares na formação de neuroses. O Homem dos Ratos. Este caso, apresentado em fragmento de uma análise de um caso de histeria, é um estudo sobre um homem com obsessões e compulsões, fornecendo um exemplo da importância do inconsciente das defesas do ego na formação dos transtornos. Vocês já ouviram falar desses casos, gente? Tem outros aqui também. São 5, né? O Pequeno Hans. O caso de Hans é um exemplo de análise infantil, onde Freud investiga o medo de cavalos do pequeno paciente e a sua ligação com conflitos de Édipo. Complexo de Édipo, gente, importante a gente ver, viu, também. E a ansiedade de castração. Este caso é importante para a compreensão da teoria do desenvolvimento psicossocial infantil. O Homem dos Lobos. O caso do Homem dos Lobos, também conhecido como um caso de neurose obsessiva, é um estudo sobre a história de um paciente com uma neurose obsessiva que Freud utilizou para ilustrar a importância dos fantasmas da memória reprimida na formação de transtornos. É importante a gente dominar temas como esses, gente. Complexo de Édipo, neurose, psicose, né? Quais são os casos em que a gente pode enquadrar aí na neurose? Quais são os casos que a gente pode enquadrar na psicose? Os subgrupos, né? Subdivisões, tá bom? O outro caso é a análise de um paciente com psicose, especificamente a esquizofrenia, e Freud explorou a dinâmica do inconsciente, né? E os conflitos que levam à psicose. Este caso é relevante para a compreensão da teoria psicanalítica da psicose. Esses casos clínicos são considerados importantes por quê? Eu trouxe aqui. Porque demonstram a aplicação da teoria psicanalítica na prática clínica. Oferece exemplos de como os conceitos psicanalíticos podem ser aplicados no tratamento de diferentes transtornos mentais. Contribui para o entendimento da natureza do inconsciente e o funcionamento da mente. São fontes de inspiração para a pesquisa e o desenvolvimento de novas abordagens. Você pode encontrar em alguns livros de psicanálise, Sofia, e também na internet você consegue ter acesso a casos, viu? É, são fontes de inspiração para a pesquisa e o desenvolvimento de novas abordagens em psicanálise. Então, a partir desses estudos, pessoal, vocês vão entender as técnicas, né? Como é que Freud ele desenvolveu, vocês vão poder ter insights, né? E pensar aí em novas abordagens em psicanálise, né? E a partir daí vocês desenvolverem as suas pesquisas, né, em psicanálise, tá legal? Prática analítica. Nos escritos, a principal obra de Lacan, no artigo, tem os artigos também, viu, Sofia, que são muito bacana, gente, vocês terem acessos, né, a artigos de psicanálise, enriquece muito o seu repertório, tá bom? Nos escritos, a principal obra de Lacan, no artigo A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder, encontra-se aí, Sofia, um artigo interessante também para você dar uma lida.
Nos escritos, a principal obra de Lacan, no artigo A Direção do Tratamento e os princípios de seu poder, encontra-se um texto básico sobre a prática analítica, isto é, sobre a direção da análise, com algumas indicações da própria pesquisa. Outra publicação sobre o mesmo tema foi o livro de Lacan, organizado por Miller, né, onde constam 10 artigos de psicanalistas lacanianos que organizaram uma espécie de resumo dos principais conceitos e das ideias mais importantes para os lacanianos em relação à psicanálise. É outro material muito legal para vocês também darem uma lida. A psicanálise versus a investigação. A psicanálise aplicada, ela é um tratamento psicanalítico. Até aí vocês conseguiram entender, né? A psicanálise na prática ali, né? No chão do divã, digamos assim. Ela é o tratamento psicanalítico. Aquilo que escapa ao tratamento psicanalítico é a teoria psicanalítica. Quer dizer, aquilo que o psicanalista pode aprender através da investigação da cultura humana. Porque nós não sabemos tudo, nós não somos detentores total do saber, né? Estamos aqui para aprender diariamente, para descobrir novas coisas, né? Diariamente. Então, através da investigação da cultura humana, ou seja, das atividades humanas, como fez Freud com a obra de Sófocles, Édipo Rei, ele pôde aproveitar a tragédia grega para formalizar aquilo que chamou de complexo de Édipo. Olha que legal. Gente, nós só algumas profissões que exigem leitura e atualização e aprofundamento contínuos. A psicanálise também, tá bom? Então, Freud, ele tá aí como um exemplo, né? Ele usou a obra de Sófocles e fez e associou ao complexo de Édipo. Foi uma descoberta para a psicanálise, é algo que está aí, e é algo que não só Freud pôde fazer, né? A gente também consegue desenvolver esses estudos, essas associações, né? Na realidade, Freud aprendeu com a tragédia para fazer uma teoria psicanalítica. Tripé psicanalítico. O psicanalista, quando faz o seu trabalho, tem que fazer a sua análise pessoal, né? Isso é importante, todos nós sabemos, né? E até mesmo para um psicanalista ele se formar na psicanálise, ele precisa passar ali pelo processo mesmo o seu processo pessoal de análise, né? O que é uma novidade em termos de formação, pois a formação tradicional científica é sempre feita através da consciência, através dos estudos que a nossa consciência possibilita, ou seja, da assimilação do conhecimento objetivo. É ou não é? Das respostas prontas, você assimilou, pronto. Mas, como eu falei, a psicanálise ela é uma ciência que o seu objeto de estudo é subjetivo. E por ser tão subjetivo, é que a gente precisa fazer a nossa análise pessoal, para não transferir nada, contra-transferir, melhor dizendo, para os nossos pacientes, né? Para tratar mesmo os nossos dilemas, os nossos conflitos pessoais, para não levar para o divã. Então, a gente precisa disso. E até para que a gente tenha uma mente sã, uma mente tranquila para poder desenvolver mesmo, né, a pesquisa ali na psicanálise, tá bom? O tripé da psicanálise, também conhecido como tripé da formação do psicanalista, refere-se aos 3 pilares essenciais para a prática da psicanálise, que é a análise pessoal, né, a supervisão e o estudo clínico, detalhes do tripé. Os detalhes eu acho que vocês já sabem, né? Envolve o psicanalista em formação, passar por um processo terapêutico, geralmente com outro psicanalista, para explorar seus próprios conflitos inconscientes e como eles podem afetar a sua prática, né? A supervisão, o psicanalista em formação recebe supervisão de um psicanalista experiente para discutir os seus casos clínicos, obter feedback e aprimorar suas habilidades terapêuticas, né? O psicanalista em formação se aprofunda nos conceitos da psicanálise, como as teorias da punção, do inconsciente, o aparelho psíquico e outros, através da leitura e estudo de autores clássicos e contemporâneos. A importância do tripé, minha gente.
Olha, o tripé, ele garante que o psicanalista em formação tenha uma base sólida, tanto na teoria quanto na prática, e que possa desenvolver uma compreensão mais completa e profunda do paciente e de sua experiência. Além disso, o tripé auxilia no desenvolvimento da capacidade do psicanalista lidar com as suas emoções, com os seus conflitos, né, as questões éticas envolvidas na prática. Em resumo, o tripé é um conjunto de pilares que, quando bem fundamentados, garantem uma formação mais completa e eficaz para o psicanalista. Então, assim, para toda profissão a gente tem que investir, né? A gente investe no perfume, a gente investe numa roupa, a gente investe no seu material de apoio, no material que você vai estar ali para, né, utilizar com seus, né, liderados, com seus alunos, enfim. E a psicanálise ela não é menos importante. Existe a importância desse investimento que você faz, né, com a supervisão e tudo mais. Por quê, gente? Porque para que não haja interferências ali na prática psicanalítica. E para que você seja excelente mesmo. Não é interessante que as suas emoções, por exemplo, que os seus pensamentos, que as suas projeções interfiram na prática psicanalítica. E também quem cuida precisa de cuidado, né? Então a gente está cuidando da cabecinha dos outros, a gente está cuidando do coração dos outros, a gente está cuidando, né, do que tem de mais importante na vida do outro, que é ele mesmo, né? Então, quem cuida precisa de cuidado, tá bom? A gente não pode só ficar dando, 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 porque uma aula esvazia, né? Então, a gente precisa também se preencher de certa forma, se blindar de certa forma, né? E até ver se realmente o caminho que a gente está traçando é o caminho ideal, né? Seria o caminho mais ideal para os nossos pacientes, né? O tripé psicanalítico consiste em teoria psicanalítica, análise pessoal e supervisão. Após passar por essas três áreas da formação, o aluno pode completar o seu curso e se tornar um psicanalista formado. Sem cumprir o tripé, a formação não é reconhecida. Por que eu trouxe isso? Porque, assim, muitas instituições por aí, né, elas credenciam o psicanalista, enfim, muitas instituições, elas visam o financeiro, né? E aí vai colocando aí psicanalista no mundo, né? Digamos assim, dando carteira, enfim. Sem que ele passe por esses processos previstos ali, né? Na psicanálise. E assim que não sejamos nós a fazer isso, certo? Que a gente leve, carregue esse legado com muita. De forma honrosa, como eu falei, né? E fazendo com que os nossos alunos, né? Eles possam ter uma formação adequada, né? Para que eles possam contribuir, né? Por que eu trago isso? Para que eles possam contribuir com o legado da psicanálise mesmo, com a pesquisa, com o refinamento das técnicas, das abordagens, enfim, sabe? Para que a psicanálise ela seja cada dia mais respeitada, né? E isso é benéfico para a gente mesmo, porque quando a gente abre a boca e diz que é um mestre, um doutor em psicanálise, a gente tem que ser respeitado, a gente quer ser respeitado, né? Novidades à psicanálise. Segundo Figueiredo, né, e Minervo, definem a pesquisa como método psicanalítico como uma atividade na qual o objeto pesquisado, o, o pesquisador e seus meios de investigação, conceitos, técnicas, são transformados após a realização da pesquisa, reproduzindo também como consequência novidades à própria psicanálise. Né? Então, eu trouxe muitos conceitos para que a gente possa realmente trazer essa novidade, essas descobertas para a psicanálise. E é essa justamente a importância dessa metodologia, né, aplicada aí à psicanálise, né? Esse método pode ser utilizado para interpretar qualquer fenômeno que faça parte da relação, da realidade humana, como fenômenos sociais, institucionais, material clínico colhido, de grupo de pacientes, entrevistas, sessões de psicoterapia, bem como qualquer tipo de material representativo, expressivo, projetivo, certo? Qualquer tipo de material, você pode fazer um apanhado, uma junta, né? Digamos assim, e eles podem contribuir, gente, com a psicanálise. Qualquer coisa que possa
qualquer fenômeno que faça parte da realidade humana pode contribuir com a psicanálise. Enfatiza-se que esse tipo de pesquisa pode ser realizado tanto na universidade como em instituições psicanalíticas sérias, viu, e comprometidas com a psicanálise. Ambos os contextos, espaços ricos de produção de conhecimento em psicanálise, né? Ambos esses contextos são espaços ricos, né, para a contribuição. E é o que eu falei da troca, né? É sempre importante a gente estar ali trocando com os nossos colegas, seja em universidades, seja em instituições, para que a gente possa realmente contribuir com um avanço e refinamento aí da psicanálise, tá bom? Então, a gente chegou ao final da apresentação do nosso slide. Aqui no final tem a bibliografia, são locais onde vocês conseguem encontrar todo o embasamento aí para essa aula, tá bom? No próprio slide eu deixei sugestões, né? Como eu falei aí dos casos clínicos citados por Freud, né? Um dos mais comentados e pesquisados dentro da psicanálise. Eu trouxe também o artigo de Lacan, né? Que contém a citação de Lacan, que contém 10 artigos, né, de psicanalistas lacanianos. Então, assim, depois visitem novamente esse slide para que vocês possam ter acesso, né, e pesquisar e procurar mesmo, como pesquisadores. Todo pesquisador, todo psicanalista, ele precisa ser pesquisador, tá certo? Então, revisitem para que vocês possam aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? É importante. Bom, falando do artigo agora, né, científico, eu vou falar um pouquinho do artigo e depois eu volto para a gente bater um papo. Bom, eu pedi um artigo científico, a produção desse artigo para sexta-feira, até sexta-feira passada foi a data que eu dei. Aí eu ampliei um pouquinho para hoje, né? Eu dei aí mais uma semana para vocês. Só que ainda assim, algumas pessoas me procuraram e não conseguiram fazer, enfim. Parabéns para quem conseguiu me entregar, tá certo? Quem não conseguiu me entregar, eu vou dar mais uma chance sim, a Pro é boazinha. Mas vamos lá. Antes disso, eu preciso falar umas coisas para vocês, tá bom? Vocês são pesquisadores e vão formar novos psicanalistas pesquisadores, tá certo? Precisamos subir o nosso nível, gente. Vamos elevar um pouquinho a nossa régua, tá certo? Precisamos subir o nível de entendimento, de compreensão, de didatização desse saber, minha gente. A gente precisa saber, né? Como é que eu posso falar? Esquematizar mesmo ali os nossos casos, as nossas investigações, né? Os nossos acompanhamentos clínicos, os nossos pensamentos. A gente precisa saber estruturar isso. E foi muito por isso que eu pedi autorização, né, para solicitar esse artigo de vocês. Não é porque a Pro é chata ou não tinha o que fazer que pediu isso. Eu sei que todos vocês têm uma vida para além do mestrado, têm compromissos, têm filhos, têm parentes, enfim. Eu sei que vocês têm os seus afazeres, mas vocês são mestrandos, tá certo? Então, dito isso, vale ressaltar a importância que tem vocês saberem mesmo fazer uma pesquisa, minha gente. E aí é importante vocês saberem estruturar isso, vocês saberem fazer uma capa, vocês saberem colocar o nome de vocês no artigo, né? Não se entrega artigo sem nome, tá certo? Não se entrega artigo, se você está fazendo pela AMA, pelo setor, você precisa colocar o logo do setor, você precisa colocar o ano, você precisa colocar a data, você precisa colocar o nome da professora, você precisa saber estruturar isso, né? Você precisa saber que existe a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, bibliografia, enfim, sobre as citações e as normas da BNT. A gente precisa se apropriar disso,
tá certo? Para que a gente realmente suba o nível e para que a gente, poxa, as pessoas olhem assim, poxa, esse aqui realmente sabe estruturar uma pesquisa, é um pesquisador, é um mestre, sabe? Excelente, tá certo? Ou seja, esse precisamos subir o nível de entendimento, compreensão e didatização desse saber, né? Ou seja, desse conhecimento adquirido, né, para que por fim possamos monetizá-lo e cumprir a nossa missão, né? Porque não adianta também a gente dizer que a gente não quer a monetização, porque a gente quer sim. Então, e cumprir também o nosso legado, né, a nossa missão, que é ajudar pessoas. Para isso a gente precisa mesmo saber didatizar isso, né? Estruturar, documentar, tá certo? Bom, a prova vai dar uma última chance, claro, né? Até porque algumas das justificativas foram plausíveis, enfim. É lógico que quem entrega com pontualidade, né, já desponta aí na frente de muitas questões, né? E sejam sempre pontuais, galera. Levem isso muito a sério na vida de vocês, porque isso abre portas, no sentido de que quem está do outro lado vê o comprometimento. Olha, fulano é comprometido, com todos os poréns conseguiu entregar. É lógico que há casos e casos, mas a gente tem sempre que se esforçar para sermos o quê? Pontuais, né? E presentes mesmo nesse sentido, tá bom? Então, a última chance vocês podem enviar até o dia 18/6 para esse e-mail aí, prodelmonteiro@gmail.com, tá certo? Eu vou deixar. Meu contato tá aí também no grupo, vocês podem me chamar, qualquer dúvida, falar comigo. E até o dia 18. A todas as pessoas que me enviaram, eu vou ler, tá certo? Os artigos, eu vou comentar, eu vou fazer algumas observações assim, tá certo? Todo mundo vai ter retorno, que eu ainda não dei retorno a ninguém que entregou, tá certo? E você que não entregou, faça essa entrega. Não envie para o meu WhatsApp, não, envia para o e-mail, tá certo? Agora eu vou fechar aqui o slide para eu poder ver vocês, conversar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Se eu fosse mandar pelo WhatsApp, já tinha mandado, porque eu só não sei passar por. Eu não sei passar o que eu editei, que eu fiz a pesquisa Sim. para PDF, entendeu? Uhum. Eu só peguei nisso, então vou ver como é que eu faço aqui para pegar o trabalho. Já está pronto, já tem dias já. Pronto. Nós temos aqui alguns participantes. E se vocês gostaram da aula, conseguiu compreender? Sim. Foi tranquilo, Sofia? Não, Gosto que você interage bastante. é, eu sou curiosa por isso, Débora. Isso é ótimo, isso é ótimo, isso é É, ótimo. eu tenho Psicanalista tem que ser curioso mesmo. Eu tenho sede de aprender porque a gente trabalha com mais segurança, entendeu? Verdade. Com Então, assim, apropriação. é, então, a gente tem visto muito. é, eu peguei uns 5 casos aqui, Legal. já estou atendendo, e aí por isso que assusta a gente. A gente tá. Eu falo que é afiada, né? Porque tem certas coisas que pega a gente desprevenido, pela Uhum. experiência da gente, né? Sim, verdade. Então, por isso que eu tenho muita curiosidade de estar lendo e estar pesquisando, porque para não me surpreender, tá? Verdade. Não é que eu tenho que eu sou, tem que ser o Deus e saber tudo, né? Mas assim, tem que estar preparada, porque eu peguei um caso aqui muito sério mesmo, muito sério, que eu quase pedi arrego para outra me ajudar, entendeu? Então, assim, eu falei assim, até para mim, eu achei, gente, eu falei, quando chegou com que a cliente começou a conversar comigo e falar, eu falei, meu Deus, não vou dar conta, né? Tem momentos que acontece isso. É, mas aí é, eu fui orientando, aí eu fiquei quase 3 noites sem dormir, só estudando o caso dela, entendeu? Para mim, como é que eu ia cuidar. E graças a Deus ela está bem tranquila, sabe? Foi Ai, um que caso, uma hora depois eu relato para vocês aqui, mas bom. não foi bonito não, tá? Mas é importante, Sofia,
a gente trocar mesmo, porque o que fortalece a gente, às vezes a gente está com uma dúvida que o nosso colega do lado ele já tem a resposta, né? Ele isso vai aí. dizer, ó, age assim, tal, conduz assim. É importante a gente trocar, e mesmo que online, é importante a gente ter essa vinculação com os professores também. É É, super importante isso, porque somos todos, né, parte do mesmo time, somos todos psicanalistas e pois é, pesquisadores e estudiosos, não é pois isso? é. Aí eu fiquei até meio perdida logo no princípio, mas como eu fui, eu falei assim, eu tenho que estudar isso aqui. Esse caso dessa menina aqui tem que ter uma solução para essa menina, senão ela, né? Aí Deus me. Parece que eu falo que é intuição, né, Débora? Também. Sim, A gente sim, vai muito, orei muito a Deus para me dar uma intuição assim, do que eu fazer, porque poderia desequilibrar mais ainda ela, verdade. entendeu? Então, assim, foi bem desafiador, mas graças a Deus essa menina está tranquila agora. Nossa, Ai, está apaixonada comigo, disse que nunca viu uma terapeuta tão boa. que legal, isso é Passar importante. por 4 terapeutas. Aí o que acontece? Eu fiz um curso, Débora, que chama TRG. É um curso, uma terapia diferenciada agora, né? Hum, Ela faz um reprocessamento. Então, assim, a gente consegue chegar no inconsciente do cliente, né? massa. Você vai reprocessamento desde da infância até chegar na data que é da idade dela. E aí vai desbloqueando por cada método. Tem, sim, dado muito resultado, entendeu? Legal. E não é um resultado tão demorado, sabe? Uhum. Cada dessa menina foi isso. Quando chegou, ela teve um bloqueio. Eu posso falar aqui? Pode, Vai pode ficar gravado, compartilhar. vai ficar Não, gravado, mas não você tem não problema. vai, não pode citar o nome, né? Tá. Ah, tá. Então eu vou falar aqui, já só tem terapeuta aqui, eu acho que até é bom estar citando isso para você estar consciente. Eu peguei uma cliente que a mãe ligou para mim, né? Soube que eu era terapeuta e estava procurando terapeuta, e soube que eu tinha muita capacidade. Eu falei, de onde que ela soube? Que eu não sei. Aí ela pegou e falou para mim assim, que ela tinha uma filha que estava com um problema e que na festa de 15 anos dela, ela surtou. Surtou e elas não sabiam qual o caso, o que foi. A menina saiu no meio da festa. Se eu Hum, poderia atender ela, eu falei, atendo, né? Pra você ver a coragem. cara, desafio. Falei, tem que desafiar. Tá, fiz esse processamento com essa menina. Quando chegou com 5 anos de idade, né? Ela começou a falar. E aí eu vi que ela começou a querer ter mais assim, confiança comigo, né? Na quinta sessão. Uhum. Ela chegou nos 5 anos de idade, foi onde desbloqueou, ela falou. A família dela ia para a praia, sempre uma praia que uma praia que tinha casa em praia, né? Reuniu Sim, toda a família. O pessoal bebia muito, né? E o que acontecia? É, tinha um tio dela que aproveitava a situação quando estava todo mundo bêbado, caído. O que ia fazia? Ia lá, ia de botar. abusar. Isso desde 5 anos de idade. Aí ele fazia assim, você não tem ideia da forma abusiva que era. Cada hora, Misericórdia. era coisa assim que eu não demonstrava assim muito, que estava chocada, né? Que a gente não pode demonstrar. É, Mas, menina, eu vou falar para você, quando eu desligava, eu ficava em prantos de choro. Eu me envolvi muito emocionalmente com isso, principalmente a gente tem filho, né? Aí foi que quando ela relatou, ela pegou e falou que ele me ameaçava ela, depois ela ficou mais velha, de 9. Aí quando chegou de 9 a 10, 9, 11 anos, e ele começou já a ameaçar ela diferente. Falou, botava o revólver nele e falava: se você falar para alguém, eu vou matar você e seu pai, sua mãe, todo mundo. meu Deus, que monstro. E ela sabia, pai, que esse tio já tinha matado uma pessoa já, né? Tá bom, depois que ela contou tudo isso, chegou na festa de 15 anos dela. Falei, agora você vai me contar o que aconteceu.
Aí ela pegou e falou para mim, quando ele chegou com a pulseira de ouro para dar para ela sabia que aquilo ali tinha uma outra, vinha uma outra chantagem, Sim. que no meio da festa ele pegou a pulseira para colocar no braço dela. Que ela, Meu Deus. ela falou que entrou em estado de pânico e saiu correndo. E quando a mãe foi atrás para ela voltar para a festa, ela não conseguiu mais voltar para a festa. Entendeu? Porque no consciente dela tinha que ser uma menina de 15 anos, virgem, que não teve nenhuma, né? Olha para você Só ver, para isso. olha para você ver, todo um bloqueio. E aí, menina, é, eu falei para ela, e agora nós vamos bloquear isso aí. Aí comecei fazendo sempre, voltando na festa, na hora que ela estava no bloqueio. E aí consegui, realmente ela melhorou. Ela tinha situação que quando ela contava o caso, ela menstruava. Olha que coisa, Tão forte que era. tão forte que era, ela menstruava, Gente. entendeu? Aí que aconteceu? Eu tinha que contar para a mãe dela. Só que eu falei assim, eu não posso contar porque a menina teve tanta credibilidade comigo que eu vou ter que induzir ela para contar para a mãe. Sim. O que aconteceu? Ela foi, eu falei, olha, nossa, você vai ter que contar para sua mãe, não vai acontecer nada com seu pai e sua mãe. Eu tenho certeza que ele não vai ter condição, principalmente porque ele é parente, e segundo, que ele não vai fazer isso com seu pai e sua mãe para matar eles. Só que você tem que falar para sua mãe, porque sua mãe tem que tomar uma medida com você. Não é com você, é com ele. Entendeu? Você pode estar ajudando até muitas meninas que ele pode estar fazendo a mesma coisa. Verdade. Aí eu fui conversando com ela, e a mãe foi e é, ela foi contou o caso para a mãe dela. A mãe dela foi na capital, foi lá, denunciou, prendeu o sujeito. Quando foi ver, já tinha 4 casos igual. Olha isso. Entendeu? Então, menina, quando eu peguei isso, Débora, eu vou É um falar. caso forte, viu? Não é para qualquer um, não. Aí eu fiquei, entendeu? Aí esse método me ajudou muito. Isso que eu estou te falando, como é que tá. E aí foi nisso aí que ela viu a confiança. Ela falou assim, eu já passei por um terapeuta, mas eu nunca tive coragem de contar o que eu contei para você. É, muita confiança ela sentiu, de fato. Né? Então, por isso que assim, a gente tem a curiosidade, porque talvez depois me despertou que tinha gesto que ela fazia que eu já poderia já ter intuição de que ela tinha sido abusiva. Sofia, você não pensa em documentar isso, não? É lógico que você precisa reconfigurar tudo, né? Em uma É, pesquisa a gente faz isso. A gente não vai dar o sim. nome original, vai dar um nome totalmente, né, Hum, oposto. A gente pode mudar o sexo da pessoa, inclusive. A gente tem que realmente desconfigurar ali sim, para que uhum, seja de forma assim possível com que descubra que seja essa pessoa. Mas é certo. possível sim documentar e sistematizar esse caso. Tá. Uhum. Eu vou tentar fazer Pelo menos assim, a priori, para o seu arquivo, isso, sabe? Você tá? ter tudo no seu arquivo pessoal, dos seus casos, dos seus acompanhamentos. E outra coisa interessante, Débora, que a gente analisa durante é, no TRG, que a gente analisa muito, a gente fala sensitivo, que é dores na hora que a cliente está falando. Quando você Hum, pergunta, você está sentindo alguma dor? Onde é que você está sentindo mais? Aí a pessoa fala, às vezes é no tronco, às vezes é coluna, principalmente que legal. problema esquerdo ou direito, às vezes que a gente sabe que é o pai ou a mãe, né? Problema com o pai ou com a mãe, dor de cabeça. Então, assim, esses pontos que a gente também tem que tem que estar atenta, porque aí você vai, a gente fala assim, harmonizar com ela, aí ela solta, entendeu? Legal, aí destrava mesmo, né? Mas é muito interessante esse Ah, TRG. eu vou pesquisar mais Esse sobre isso. cara que fundou o TRG, ele era psiquiatra, não é psicólogo ele. E ele não Legal. aceitava a resposta que tinha dos tratamentos na psicologia, né? No consultório. Ele Uhum. foi fazendo esse estudo, então ele pegou cada um pouquinho de um e outro. Menina, é sim, fantástico, viu? E é isso que a gente pode fazer, por isso que eu estou dizendo para você documentar os seus casos. Pois é, eu vou fazer isso.
viu? Eu até ia passar até isso para vocês lá no. Falei, não, agora não acho que é a hora, não é a hora, né? Deixa eu fazer uma forma mais Uhum. para fazer, mas eu falo para vocês por isso, porque lá vai aparecer muito caso desse tipo, né? Sim, com Então, certeza. por isso que eu fiquei meio perdida. Falei, para onde é que eu vou? Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, voltei nas aulas que eu tive, aí eu comecei a ver o ponto dela, né? Nessa área sensitiva dela, Que certo? legal, Foi de que eu consegui que ela soltasse. que massa. Parabéns, Obrigada. Sofia. Obrigada por compartilhar com a gente. Tá bom, estou Viu? falando que é Muito bom para interessante. tá joia? E aí, meu trabalho, o que que acontece? Eu não consegui Sim. PDF, eu já montei todo já. Aí eu falei, Uhum. para mandar no WhatsApp, já Qual mandar. foi seu tema? Qual foi seu tema? O meu, eu coloquei resultados. Como é que é? Deixa eu ver o título aqui para ele mandar Mas para você. deixa eu te dizer, envie em PDF, porque você sabe que o Word ele é totalmente editável e é um material seu, Tá bom. em E PDF. deixa eu mandar o PDF direitinho, você vai ver aí. Ficou, Viu? peguei, né? Fiz um artigo mais para pesquisa, né? Tive mais pesquisa, Uhum. tá? Aí eu Muito vou legal. ter um tipo de caso desse lá, mas no próximo trabalho eu já coloco, eu faço. Uhum. Viu? Podem mandar, não tem problema não. É isso aí, a gente está aqui para ir Tá, aprendendo mesmo e melhorando. Eu vou ler todos, tenho certeza. Agora eu vou entrar em recesso, vou ler todos, vou dar um feedback. E é tá bom. isso. O meu intuito foi realmente trabalhar essa questão, né, de pesquisador mesmo, de investigador, da gente pegar um pouquinho dali e saber estruturar esse conhecimento, né? Até para que a gente consiga organizar mesmo na cabeça e consiga dialogar com outras pessoas e levar para outras pessoas e apresentar o nosso trabalho, quem sabe até publicar, né? Isso. Tá Então bom, é muito sobre isso mesmo, é fazer a gente subir um pouquinho mesmo assim de nível nesse sentido, tá tá? joia. Obrigada, a aula foi Claro, ótima. obrigada a você. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Marlene está por aqui, né? Tá? Muito legal ter vocês sempre presente. Só ficou Marlene. É porque também. É, vocês têm mais alguma dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Não, acho que pode encerrar. Eu vou pesquisar. Encerrar, professora. Oi, Marlene. Pode encerrar. Hoje eu estou com muita dor de cabeça, saí do trabalho muito tarde. Cheguei em casa em Ou, cima da hora. ou melhoras para você, minha querida, viu? Gente, um bom São João para todos, tá Eu bom? também. Curtam bastante, Tá bom, obrigada. tá? Um bom Valeu. recesso para vocês, para quem for entrar. Enfim, curtam bastante, descansem e aproveitem, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Podem mandar mensagem, mandar e-mail. Sigo à Tá, disposição de vocês, tá tá joia. bom? Um beijo Boa noite. grande, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.